Então, assim, quando você perde no mundo do trabalho a perspectiva espiritual, se a tua pergunta é se Deus não existir e a resposta for não, não tem lugar melhor para você fazer toda a sorte de maldade também do que o mundo do trabalho. E se a resposta for sim, e há uma lógica de prestação de contas, não tem um campo melhor para você fazer bem pro mundo do que no trabalho. E seja a pessoa que serve o cafezinho, seja o super, hiper, mega CEO que merece receber o que ele recebe. Mas o que ele faz com isso, né? Então, cara, é maravilhoso. A gente trabalhar com RH é uma oportunidade única. Eu sou muito fã de quem trabalha em RH, sempre trabalhei lá. E sei que profissionais vocacionados de recursos humanos, de cultura e gestão, têm uma capacidade, uma ferramenta enorme de transformar a sociedade a partir das pessoas que trabalham diante deles, né? Vamos deixar o robô com a parte chata. Sim. Então, se a gente deixar o robô, por exemplo, criando o método da pesquisa, a plataforma lá da carreira que o pessoal abastece, eu só fazendo, né? Eu quando fui, eu fazia pesquisa de salário em apostila, né? Fazer cálculo lá na calculadora. Hoje a gente tem ferramentas para fazer isso. Se a gente tem robôs que fazem isso, a gente consegue fazer isso aqui que a gente está fazendo. E aí é o que o Domênico fala, ou seja, a gente vai ter mais espaço para transcendência, para trabalhos e tempo de qualidade, olha só o que o Domênico fala aqui, uma das riquezas da pós-modernidade é a contemplação da beleza. É você parar e ter tempo e ser pago para você olhar o teu jardim. Então, assim, é claro que para isso acontecer tem que ter uma super consciência de pessoas não explorarem as outras. Essa é outra história. Mas se a gente deixa o robô com a parte chata e a gente não fica talvez tão embriagado com a lógica de poder, fama e dinheiro, você pode, através da tua vocação, ter um senso de realização. Né? Tipo assim, cara, eu cuidei do meu jardim, hoje eu vou dormir tranquilo e com aquele senso de que hoje eu mandei bem. Como é que tá o fit cultural da sua empresa? Dependendo da resposta que você der, será que o ambiente, o contexto que você está inserido está apoiando só o poder, fama e dinheiro? Onde é que tudo isso vai levar a gente? Mas espera aí que eu vou um pouquinho mais além. Como que você descobre e exerce a vocação na sua vida profissional? Você já parou para pensar nisso? Bom, o convidado de hoje, o Adeildo Nascimento, ele descobriu um dia que existia uma conexão entre carreira, trabalho, gestão de pessoas e inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Se você um dia já pensou que alguém come a cesta básica, que alguém vive, paga as contas, paga a educação dos filhos com o dinheiro do salário que a empresa que você paga. Se você já pensou que alguém faz um tratamento de saúde grave com o plano de saúde da sua empresa, então você já em algum nível experimentou a inteligência espiritual. A gente trouxe o Adeildo para falar sobre isso, sobre esse tema, para apresentar o livro dele, que é esse aqui, Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho, e também falar muito sobre a caminhada dele em RH. Ele começou em remuneração, tem muita experiência para compartilhar com a gente essa relação com a espiritualidade e o mundo do trabalho. O Adeildo, ele trabalha desenvolvendo cultura também nas empresas com a sua consultoria, então é um trabalho muito incrível que você precisa conhecer. Vamos pro papo, então? Bora lá. Que chega só pra diminuir. A gente diminui um outro, né? Exaltar o outro, né? Diminui o outro. É que é que já passamos dessa fase. Ai. E é com essa que Adeildo Nascimento. Seja bem-vindo ao podcast da Carreira Miller. Obrigado, gente. Foi um prazer enorme estar aqui. Verdade. Estou muito feliz também. Pra gente também, cara. Você sabe que você veio, né? O convite vem por conta de uma palestra que você fez falando sobre cultura, né? Onde você estava naquela? Cultural. Fit cultural. Então, na verdade, eu tenho trabalhado com cultura. Eu, o Abner, que está aqui comigo, mais 2 sócios nossos. E a gente tem trabalhado com desenvolvimento de cultura organizacional. Foi uma evolução. Eu saí do RH em 2011, né, das empresas, e comecei a trabalhar com gestão. E faz 5 anos já que eu trabalho com desenvolvimento de cultura mesmo. Então, a gente entra nas empresas, faz diagnóstico cultural e a partir dali começa a desenvolver planos para solidificação, transformação, reforço de cultura. Então, essa é a pegada. Então, e as palestras, por assim, eu amo fazer palestra. E daí, vez ou outra, escapa o que a gente faz, né? Porque a palestra
a gente traz os exemplos do que a gente vive nas empresas e a gente leva para as empresas o que a gente ouve do público nos eventos com as palestras. Então foi bem legal. Coleta o tempo inteiro aprendizado, né? Entra num círculo Comprei legal. um livro, aí os desdobramentos. Comprei os livros do Shackleton, aquele registro histórico que tem das fotos, mostrei pra você, do né? Endurance. Do Endurance. E trouxe, né, você tá no podcast aqui com a gente, você tem um material muito legal. Aliás, não vamos falar de fit cultural. Você já passou pelo resumo do Adeilton falando, a Fer resumindo aqui, mas não falou sobre inteligência espiritual. Cadê? Tá aqui, ó. Show. Nosso convidado, ele tem esse livro publicado e eu já pude ler um pouquinho dele. Não li todo completinho, mas li muita coisa e vou dizer, cara, isso aqui é ferramenta pro mundo de trabalho de hoje. Tem muita gente doente sem se ligar nesse tema aqui, cara. Sou suspeitaço pra falar. Não, você não é suspeito, você vai ter que falar. Esse tema, assim, quando eu me deparei com ele, cara, foi assim, como se caísse aquela ficha enorme, né? Porque, bom, sou cristão e pra mim a espiritualidade vivia em qualquer outro lugar que não fosse o mundo do trabalho. Em 2013, quando eu costumo dizer que até 2011 as minhas decisões de carreira definiam a vida. A partir de 2011 as minhas decisões de vida começaram a definir a carreira. Então eu mais ou menos reformulei tudo. Em 2013, aí eu caí com o conceito de coeficiente espiritual, que é da Dana Zohar, né? Filósofa, física, neurocientista. E bateu com a evolução da neurociência e descobrindo que pessoas espiritualizadas tinham conformações cerebrais diferentes. Eu falei, cara, tem coisa aqui, E virou uma palestra, eu fiz uma palestra chamada Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho, num teatro lá em Curitiba. E o tema foi tão chocante na época, chocante no bom sentido das pessoas, cara, da onde isso? Daí eu falei, cara, daí me incentivou a escrever o livro. E logo depois, eu tinha a impressão que isso ia ser um assunto conceito, assim, tão conceito que ninguém ia falar tão rápido deles. Passaram-se alguns anos, começaram a vir matérias de que empresas estavam contratando CSOs, que era Chief Spiritual Officers. Ou Chief Happiness Officer, isso Estados Unidos, Europa. Falei, cara, é sensacional. E hoje, depois de vencida a barreira do preconceito, isso assim, porque quando você fala espiritualidade... eu ia falar. Porque quando você chega e fala que vai falar de espiritualidade, o grande medo dos empresários, dos líderes cara, você vai vir falar de religião aqui? Não, já chega assim, quando você fala que é cristão, já vem a primeira barreira, né? Falei, total. Aí fala, não, sou cristão, vim falar sobre espiritualidade. Falei, o cara fala, você vai pregar aqui, você vai querer converter meus funcionários. Todo mundo agora. Mas já que você tocou, como é que você lida com essa barreira, com essa objeção, teoricamente? Então, até a explicação que faz, cara, eu não vou falar de religião, eu vou falar de transcendência. Até assim, tem uma coisa bem legal. Quando eu fui desenhar o livro, tem um amigo meu que desenhou a primeira capa, essa é a segunda, essa quem fez foi o Abner. Mas a gente manteve o conceito que era, tipo, você vê que tá tudo amarelão, e você abre como se fosse uma janela, que você rasga e fala, cara, eu tô vendo coisa que eu não enxergava antes. Então, assim, a proposta é levar para um mundo que é extremamente material, poder, fama e dinheiro, que é isso que move o mundo do trabalho, ou o mundo em geral hoje, e você abrir uma janela para ver coisa que você não via antes. E aí é a janela da espiritualidade, da transcendência e tal. Então, assim, a primeira explicação é, não se preocupe, eu não vou falar de religião, eu vou falar de transcendência e espiritualidade e do sentido da vida, essa é a pegada. Eu gostei dessa rasgada, cara, porque inteligência emocional, daria pra ler é um tema também. que a galera fala muito, só deixa eu tirar essa parada. Não, né? e daria pra ler também, inteligência no mundo do trabalho, né? Também. Tipo assim, né? Até tem muita gente que confunde, né? Inteligência espiritual com inteligência emocional, como se fossem conceitos também ali, como se um falasse a mesma coisa que o outro, né? Mas queria que você falasse um pouquinho da sua visão de espiritualidade, né? Uhum. Então, assim, se você fala que você não vai trazer religião, vai trazer espiritualidade e essa transcendência, qual que é a sua visão desses dois aspectos, então? Então, o mundo do trabalho, o mundo cotidiano, ele tá cada vez mais imanente, né? É a lógica de que é o que eu faço, a minha perspectiva, tudo vem de dentro, tudo acontece dentro de você, a partir de você. Isso é imanência pura.
E a espiritualidade é o contrário, é a transcendência. Ou seja, é a possibilidade de você enxergar o mundo pela perspectiva de que há um outro mundo que, inclusive, rege esse mundo. E aí tem diferentes perspectivas de olhar essa espiritualidade. Então, por isso que, embora eu seja cristão, eu deixo os caras bem tranquilos de falar assim, cara, eu enxergo a transcendência e a espiritualidade pela minha lente cristã. E eu não vou forçar que você olhe por nenhuma lente. Mas o importante é você entender, de abrir ou rasgar esse mundo que você tem e entender que tem outro mundo. E você vai poder enxergar ele de diversas maneiras, assim, né? Então, a espiritualidade, no meu ponto de vista, é isso. É você, no mundo do trabalho, é você transcender. Você sair da imanência, sair do teu eu e começar a tentar enxergar fora do seu eu e, na medida do possível, encontrar um sentido fora de você, que é o mais difícil hoje. Você sabe que quando a gente conversou, eu me lembrei muito do livro que eu trouxe também aqui, né? Que é Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. O Tim Keller faleceu recentemente, né? Então, com esse livro aqui. Ele é um livro cristão e aí mais conectado com essa vertente de religião também, mas ele tem aspectos muito interessantes, assim, principalmente quando ele cita outros pensadores, outros autores, e um deles é o Tolkien no conto do Leaf of Nigel, né, que é a Folha de Nigel. E o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, todo mundo conhece ele por essas obras, mas esse conto fala de um cara que ele era extremamente espiritualizado, assim, sensível, e ele era um artista, e ele estava se dedicando a pintar um quadro de uma árvore e tal. E aí, ele era o tempo todo interrompido por pessoas que precisavam da ajuda dele para fazer outras coisas. Então, eu preciso que você me ajude, me leve em tal lugar, ou pinte a casa e não sei o quê. Então, ele ficava o tempo inteiro frustrado porque ele não conseguia terminar o trabalho dele porque as pessoas requisitavam ele o tempo inteiro. Então, ele era aquela pessoa que tinha um trabalho, ele via a beleza daquilo, mas ele ficava frustrado porque as pessoas não reconheciam a beleza daquilo e achavam que as necessidades delas estavam acima daquele trabalho dele, né? E aí ele morre, não termina a obra, assim, né? E aí tem os detalhes, né? Que ele ficava pintando folha por folha e aquela coisa, as pessoas falavam, meu, que besteira isso, né? E ele ia no detalhe e falava, meu, eu vejo na minha cabeça, essa é uma obra-prima. Enfim, ele falece, deixa a obra inacabada. A pessoa que compra a casa dele vê aquele negócio empoeirado lá e tal, fala, bonito isso aqui e tal, essa folha, né? Porque no fim ele não fez árvore nenhuma quase, né? Até expôs no museu lá da cidade, mas assim, ficou uma obra inacabada dele, né, do Nigel. E aí diz que quando ele morre, o corpo dele tá num trem, assim, tem toda essa questão, né, da simbólica e tal. Ele escuta duas vozes, uma da justiça e uma da misericórdia. A justiça diz pra ele assim, cara, você não terminou aquilo que você tinha se proposto, né? Você não terminou a árvore, você não terminou. E a misericórdia diz, você fez tudo o que você poderia ter feito, você fez o seu melhor. E a gente ouve essas vozes o tempo inteiro, né? No mundo do trabalho, você fica o tempo inteiro falando, putz, terminou mais uma semana, né? Não fiz tal coisa, não fiz tal coisa. Por outro lado, você pensa assim, nossa, tudo que eu fiz bem feito, eu me dediquei. O tempo inteiro, né? Ponderando essas coisas. E aí, quando ele chega no paraíso, ele vê a árvore, né? Que ele tinha na cabeça dele. E ele vê, ele fala, existe mesmo a árvore, né? Era verdade, né? Então, aí ele entende que a representação, o que ele estava fazendo na Terra era a representação de uma coisa que ele tinha num aspecto espiritual, que ele não conseguia, enquanto vivo ali, compreender, e que ele tentava, e assim, ajudar as pessoas não atrapalhou o trabalho dele, porque a árvore existia de verdade, né? Ele fez um pedacinho dela. Ele fez um pedacinho é. dela, né? Então, assim, é cheio de simbologia, né? Assim, as pessoas... Você pode olhar para um conto como esse e falar assim, esses papos aí de Deus, de não sei o quê. Mas, assim, para pensar em quanta gente frustrada com o trabalho, né? Ou com o esforço que eu faço no trabalho, que eu ganho pouco, que eu não sou reconhecido, que não tô trilhando a carreira que eu desejaria. As pessoas se frustram com o trabalho e elas acham também que não são reconhecidas da maneira como deveriam, né? Perfeito. Mas se você pensar que espiritualmente, se você estiver exercendo uma inteligência nesse mundo, você está representando uma coisa muito maior, né? Quando eu te conheci, eu lembrei desse conto. Eu falei, cara, eu preciso lembrar dessa história. Então, quando eu me deparei com os estudos do QS, a Dana Zohar, ela aborda o QS de uma maneira mais genérica. E para mim, quando eu escrevi o livro, eu tentei tangibilizar o QS na aplicação do mundo do trabalho, que é o meu mundo. Então eu vivo RH também desde 1900 e bolinha. E bem isso que você trouxe, Fer. Ou seja, as pessoas trabalham
com uma sensação de que o trabalho é um castigo, né? E a gente tem que minimizar esse castigo, né? Vocês até, lembrei agora, você viu, não sei se já ouviram a série Ruptura que tá na... Total, Pô, sim. cara, aí você Cara. deu trela, bicho. Por quê? Porque, Fer, não é... Tá com tempo, Cara, você tá com tempo. para meu de Deus falar, do céu. mano. Cara, de todas as séries que tratam o mundo do trabalho, aquela é, pra Os mim... cara boa, E Cara. até o clima da série, porque você fala assim, parece que alguma coisa vai acontecer, e não acontece nada, né? E não é assim quando a gente vai trabalhar? Tensão. Não, Que- e não. outra, você separar, né? Porque, cara, tipo assim, eu tenho que trabalhar, já que eu tenho que trabalhar, eu tô disposto a vender essa Sim. parte, não quero me lembrar, Sim. mas o que eu quero dizer, voltando para nós fora, depois desse desvio, que quando eu me deparei com o QS e eu vi assim, cara, o trabalho é o maior ponto de conexão entre os dois mundos, entre o transcendente e o imanente. Porque o trabalho, quando ele é feito com essa visão transcendente, ele traz o espiritual para a tua atividade prática, que é o que você trouxe no conto. Ou seja, a árvore existia no plano espiritual e eu só estava trazendo ela para a parede, para o pincel. E quando a gente tem esse atributo que no QS, na minha visão, a Dana Zohar não fala com essas palavras, mas foi assim que eu entendi, que o maior atributo de inteligência espiritual é vocação. É você entender, né? Aristóteles fala isso, quando as necessidades do mundo se cruzam com o que você sabe fazer, você descobriu sua vocação. Eudaimonia, né? Isso aí. Então, ou seja, as pessoas, quando elas vão escolher o que elas vão fazer, elas não escolhem baseado na vocação. Elas escolhem baseado no poder, na fama, no dinheiro. No crescimento dentro do organograma, no salário maior, no bônus e tal. E aí, qual que é o sentido disso? Assim, com o passar do tempo, você se desconecta totalmente do espiritual e da vocação, e aí entra, como eu falo no livro, na minha visão, os problemas que a gente tem hoje de doenças psicossomáticas, de pessoas extremamente ricas por um lado e pobres pelo outro. Né? Então, é perfeita a analogia aí, né? E o Tolkien é sensacional. Porque ele era... Você extrai muita lição, né? Do que ele cria nos contos, nas histórias. Amigo do C.S. Lewis, né, mano? Você sabe que no capítulo 7, e se Deus não existisse, você vai falar disso. E aí eu quero fazer uma pergunta sobre esse ponto. Por quê? Você vai tratar você traz o Karamazov lá, né? Os irmãos Karamazov, a história deles, do livro, do Dostoiévski. E quando você diz que a vocação e o trabalho, ele é o ponto de conexão desse mundo espiritual com isso, talvez é o significado que a gente encontre da resposta lá, essa interconexão, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você acha que vai ser o céu? Como que você acha que vai ser essa vida eterna que rege hoje a tua vida terrena? Né? Afinal de contas, você deixa de fazer muita coisa, você diz não para muita coisa, porque essa vida eterna ela te cobra responsabilidade. Como que você acha que vai ser a tua eternidade no céu, cara? Cara, assim, de muita produção, de muito trabalho, de muita coisa que a gente não tem a possibilidade de criar pelo fato da gente estar diminuído na nossa essência, né? Quer dizer, se você tá aí esperando morrer pra descansar... Cara, isso eu acho que é o pior Porque eu cenário sempre falo que os caras assim, né? desenham do céu, Quando velho. me convida, eu falo assim, nossa, você vai... Não, eu vou descansar quando eu morrer. Quer dizer, Cara, então eu não vou. pois Putz, é. agora você me Me botou numa interessa. crise. Eu me interesso continue nesse trabalho. Não, assim, ó, primeiro, cara, Deus trabalha até hoje. Essa é a lógica. Se Deus, que é supremo, e aí eu falo no livro assim, não tô querendo puxar a sardinha pro Deus cristão, mas não tem outra alternativa. Mas assim, nós acreditamos que Deus trabalha, que Deus é pessoal, né? Que Deus tem caráter. Então, Deus tem um caráter de trabalho, de uma força produtiva, onde o caos existe, eu coloco ordem. Onde a feiura existe, eu coloco beleza. Então, assim, cara, e nós somos essência disso. É por isso que o ser humano, quando ele se afasta do trabalho, ele começa a se apequenar. Hoje, por exemplo, a grande discussão, né? Não sei se eu tô respondendo, eu tô viajando aqui, né, cara? Não, eu quero isso, eu tô isso. Não, tá respondendo. É porque assim, o que acontece hoje? Qual que é a grande dificuldade que a gente tá vendo pro mundo moderno? O fato, todo mundo fala que o segredo é uma renda básica universal, certo? O Elon Musk falou, acho que semana passada. Fala assim, ó, a gente vai ter que criar uma renda básica universal, porque o robô vai fazer tudo e a gente vai ter gente inútil e não vai ter o que fazer. E o Val Harari fala Isso aí, disso. no Homo Deus, né? O Yuval, cara, ele é extremamente pessimista nesse sentido. Aí quando você olha o homem desprovido de força produtiva, intelectual, criativa, é como se você matasse o homem.
Então, na minha concepção, né? Eu não consigo conceber uma eternidade de eterno descanso. Eu consigo conceber uma eternidade de eterna criação e visão produtiva. E imagine hoje, nós que somos apequenados, porque a gente perdeu a essência eterna, a gente já faz coisa sensacional, cara. Imagine a gente com toda... Lembra a Lucy lá, né, do filme? Você começa, é mais ou menos uma lógica assim. Imagine você usar 100% da tua capacidade cerebral numa visão eterna, poderosa e grandiosa. Cara, eu tô louco pra chegar esse dia aí, pra gente construir coisa muito legal. Cara, eu começo a pensar na tua palestra, o Shackleton recrutando. Aí eu começo a pensar que Jesus, na verdade, ele foi um grande recrutador. Mas não tenho dúvida nenhuma disso, cara. Sabe quando ele Foi vai do lavar... RH, né? RH puro, tipo assim, o eu, Pai, Filho, Espírito Santo, o Filho é de RH, E ele era aquele RH daquela empresa que não tem o RH remuneração, o RH não sei o que. Não, ele era Generalista, tudo. Ele era, e era assim, um era BP tudo. generalista. Mas sabe qual é o lance? Ele chegou e lavou o pé dos caras. Então é um convite a... Se prepara, velho. Porque aqui é só uma passagem. Se você estiver habilitado com o Espírito Santo... Quer dizer, eu vou te dar essa habilitação. Eu também penso, cara... Porque... assim, cara, Jesus montou um squad, cara. Exatamente, cara. E foi. Não, a gente pode viajar nos termos aqui ele agora. abre a Harvard Business Review lá, né? Ele só dando risada, né? Os caras dando um nome diferente. Rapaz, isso aqui eu já fiz, já. Antes de criar tudo isso, eu já tava pensando em cima do trabalho ágil aqui. Mas o grande lance é, se há batalhas espirituais, e o que a gente, dos relatos, a gente pode interpretar de várias formas o fim, né, disso aqui, mas eu não sei o que está nessa dimensão maior, mas com certeza existem essas batalhas. Eu não sei em quando elas vão acabar e o que é que a gente tem que trabalhar em favor disso, né? Então eu também acredito. Sempre foi um convite ao trabalho. Tem a criação do jardim. Nós trouxemos aqui a diretora da GPTW para falar sobre isso. E aí foi curioso que eu falei isso para ela. O convite ao jardim é: cuide do jardim e se alimente dele. Não é se alimente dele e cuide do jardim. Então, a proposta de trabalho, ela tá muito nítida em tudo que reflete. Talvez a gente não descansa. Minha mãe tá cansada, ela sempre minha mãe nem escuta, fala pra ela, então, que no paraíso pois vai né? Mas você acha que não? Ela já pensa assim, rapaz, ela vai ser super ela já tá ansiosa com... Ela não vai ter o cansaço físico, vamos dizer assim. Mas é interessante. O mundo espiritual, ele determina tudo o que acontece aqui. Eu te faço mais uma pergunta. E se Deus não existir? Então, essa é a proposta que eu coloquei lá, porque eu acho que a lógica da existência divina, quem fala isso é o Yuval Harari, por exemplo, né? Então você tocou lá. O Yuval Harari, por exemplo... Você tá só tocando em assunto com essa menina, velho. Depois que você não para de falar. Aqui já. Nossa, porque você lembra lá o que o Yuval Harari falou, assim, que a única coisa hoje que ainda nos faz ter um fio de conexão com Deus é o fato da morte, né? Então, assim, o medo da morte é o que nos conecta com Deus. E ele diz o seguinte: a hora que a gente resolver o problema da morte, eu não preciso mais de Deus e eu vou ser um homo Deus, vou cuidar das minhas coisas aqui, super poderoso e tal. Então, existe sempre essa possibilidade. Eu acho que essa é a grande pergunta, assim, mas daí? E se Deus não existir, que era o questionamento lá do Ivan, né, do Karamazov? Cara, então eu vou viver a vida conforme o meu preceito. A provocação que eu coloquei ali é que a não existência divina, independente de qual forma você dá para ela, não está nos levando para um caminho bom. Assim, se você olhar na história, a gente... Né, que também o Yuval traz isso, né? A gente nunca produziu tanto alimento e agora a gente morre de obesidade. Enquanto outros morrem de fome. E outros de fome. Então a gente produz alimento para saciar a fome do mundo e ainda continua a gente morrendo. Então, cara, nesse ambiente onde não existe Deus e a gente não morre, esse cenário é catastrófico, né? E por mais que a gente olhe para o passado e a gente veja que o efeito Deus causou também muita coisa ruim na humanidade, mas nessa conta entre coisa ruim e coisa boa, é muito mais coisa boa. É muito mais coisa boa. Quando você olha para as pessoas que têm conexão espiritual, elas têm a lógica da prestação de contas, que é outra coisa que eu vejo e relato no livro, né? Todas as vezes no mundo do trabalho que eu me relacionei com pessoas que tinham alguma visão transcendente, elas tinham uma lógica de prestação de contas. Uma lógica que para nós cristãos a gente entende como mordomia, né? Ou seja, algum dia alguém vai me cobrar o que eu fiz de bom ou de ruim nessa existência. E aí se você olha, por exemplo,
para os hinduístas, eles vão ter isso na lógica de renascimento com o Brahma. Se você vai para o espiritismo, você vai ter a reencarnação. Se você vai para o Oriente, você vai ter o karma. Se você vai no cristianismo, você vai ter o céu e o inferno. Você vai ter lógicas de prestação de contas. Então, assim, resumindo, se Deus não existe nessa conta, eu não vejo um futuro legal de viver, independente de todos os recursos. E se Deus continua existindo de alguma maneira numa relação de prestação de contas, nos parece, né, pela história, pelo tudo que eu tenho visto e vivido no mundo do trabalho, nos conduz por um caminho onde o futuro é melhor. Assim, a construção futura é melhor pela lógica da inteligência espiritual. Eu acho que eu viajei, sei lá, não foi? Não, mas eu concordo com isso. Até eu acho que quando você falou que historicamente também, né, acreditar em Deus também causou muito sofrimento, né, muita coisa ruim, mas eu acho que não é necessariamente acreditar ou não, mas é quando o homem resolveu ou fazer um papel de semideus ou de interferir na espiritualidade, né? Então, eu gosto muito quando você opta pelo termo espiritualidade e não a religião ou qualquer outra crença, porque, no fim das contas, como você disse, muitas outras crenças também falam dessa mesma espiritualidade, né? E a gente não se limitar, pensando no mundo do trabalho, em religião X ou Y, crença X ou Y, para exercer a espiritualidade, porque não é sobre a organização dos homens sobre o tema espiritualidade, mas é sobre esse objetivo final de que se Deus existiu ou não, eu fiz o meu melhor né? É bem isso, quer ver até uma das coisas que eu falo, assim, que até coisas que a gente sabe que não é Deus, né? Então, há um tempo atrás eu viajei, cara, e eu queria muito conhecer Stonehenge, lá na Inglaterra. Cara, eu fui num dia, peguei, tava frio pra caramba, a Jo não queria ir, eu falei, não, eu quero ir lá. Cara, aí a gente chega lá e vê que pessoas... Há milhares e milhares de anos, até a galera que acredita que isso aí foi coisa de ET. Porque não é possível os caras trazerem as pedras da onde eles trouxeram, colocá-las. É um grande Lego, né? Porque os caras naquela época eles moldaram para que elas se encaixassem. Aí quando você vai puxando, fala, cara, eles acreditavam que o Sol era Deus. Então a gente precisa adorar esse Deus aqui que é o Sol. Então assim... A representação divina em forma de sol dava para eles algumas informações que faziam eles trabalhar em alta performance. Essa era a lógica. A gente não sabe qual que era a regra, qual que era a ferramenta, como que eles trouxeram, mas eles fizeram. Então as pessoas que têm uma lógica espiritual de prestação de contas, essas pessoas, pela minha experiência, elas trabalham em alta performance. E curioso também que eles precisavam encontrar uma representação de Deus, né? Então, assim, se Deus existisse, não existisse... Não, eles precisavam de um Deus para Tem a necessidade, né? né? O homem Busca, tem a né? necessidade da busca. E daí é o que o Dostoiévski fala, cara, a gente tem um vazio que só vai ser preenchido com Deus. Né? Ó, e você tá dizendo uma coisa agora que é uma equação que, do ponto de vista mais egoísta, ela fecha. A ética protestante ou a espiritualidade... ela faz com que as pessoas trabalhem em alta performance. E o capitalismo se aproveitou disso. Total. Tanto é que quando a gente vem dizer sobre que o trabalho é algo legal, né? Por exemplo, a gente vai pegar duas linhas. Ou o trabalho é o abuso de alguém sobre a tua força de trabalho, ou ele é algo maneiro que te desenvolve, lapida tuas virtudes e vai pro lado de lá. Né? Então assim, onde é que eu trafego nesse meio? Cara, eu fui criado com esse Deus. E eu sei o valor que isso tem. Cara, mas alguém abusa de você, beleza. Mas é isso. Paciência. Ele diz assim, cara, se você entrar na Terra como escravo, mas como escravo, essa é a palavra, você vai servir o teu senhor com o melhor trabalho que você pode fazer. Tipo Daniel, tá ligado? Você vai fazer o teu melhor ali, você vai como Neemias. Esses caras, você tá numa terra estrangeira, mas você vai dar o melhor que você pode. E se for na tua, judeu, você vai soltar esse cara depois de 7 anos. Ele não é mais propriedade tua. Você vai servir, você vai cuidar desse cara. Ele divide as responsabilidades. Eu olho pra essa tua proposta e digo assim, por A mais B, aplicar um negócio desse te faz ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro. Não tenho dúvida nenhuma disso, cara. Não tenho dúvida nenhuma. E não sei até se é... O dinheiro, todo mundo fala que é consequência e é até meio romântico isso, né? Você falar. Eu até falo assim, o dinheiro traz felicidade? Traz. Não, manda buscar. Se não traz, ele manda buscar, bem isso. Mas o John Myers fala sobre essa lógica da... Ele tem um livro dele que ele fala que como é que
esqueci o título, mas o que ele fala é assim, como é que uma sociedade tão rica como a americana pode ter tanta fome espiritual? E o que ele vai dizer é que, os estudos que ele fez, é que o dinheiro ele vai trazendo felicidade até certo ponto, onde os incrementos adicionais de dinheiro não refletem mais no mesmo papel de felicidade. A minha resposta, quando as pessoas falam sobre dinheiro e vocação e tudo mais, fala, cara, tenha dinheiro para sustentar a tua vocação. Essa é a lógica. Arrume um jeito. Tipo Paulo, faz tenda, faz alguma coisa, vende doce, trabalha das 8 às 18, mas não deixe de fazer a tua vocação. Porque essa é a lógica que vai trazer esse sentido. Mas voltando no que você tinha falado, eu não tenho dúvida, porque quando você trabalha com uma lógica de prestação de conta transcendente, cara, não é o teu patrão. Não é o teu patrão que vai fazer a tua felicidade. Seja o cara que te explora ou o cara que paga um bônus e stock options, não é essa a pegada, né? E, cara, eu vi isso muito cedo. Eu comecei a trabalhar em RH em 1997 com recursos humanos, estagiário de recursos humanos em encargos e salários. E eu sempre fui muito curioso, assim. E lá na empresa onde eu trabalhava, a gente tinha, o pessoal que chegava cedo tinha sanduíche de mortadela para esses caras trabalhar. Então eles chegavam, pegavam o sanduíche de mortadela e a fábrica dava isso porque para vários trabalhadores aquela era a primeira refeição do dia. Aqueles caras não tinham como tomar café em casa e a empresa dava sanduíche de mortadela e tinha um copinho de café com leite, a galera passava. E eu lembro que na época o primeiro dilema lá era que você podia pegar no máximo 2 sanduíches de mortadela. E um dia no vestiário, cara, começou a ficar um cheiro de mortadela absurdo. Chegou no RH, né? Cara, tem cheiro de mortadela lá. Foram olhar, um dos cooperadores de produção tinha colocado, pegou mais do que 2 e colocou alguns no vestiário e deixou lá. E começou, mortadela, velho, mortadela no calor. Defumou o vestiário. A gente foi lá com a segurança, resultado, abriram lá, tinha 3 sanduíches de mortadela, além do que eles tinham checar a câmera e tal, pegou mais e tal. Foram interrogar o senhor lá, ele falou, cara, eu peguei porque eu vou levar pros meus filhos. E daí na época... Aí meu coração já fala, mano, eu não cara, sirvo pra ser esse cara. Pô, tô todos os Mas, lanches. cara, essa empresa fabulosa, que me ensinou muito do que eu sei de RH até hoje, daí os caras chegaram e falaram assim, cara, então deixa limitado e vê quem tem, fala com o assistente social, quem precisa, a gente vai dar um jeito de tal. Foi muito legal. E eu via lá, cara, esses caras que tinham essa postura, que dependiam do sanduíche de mortadela pra voltar pra casa, e eu fui pro chão de fábrica. E eu vi esses caras, cara, trabalhando com felicidade, com um sorriso no rosto, sem nenhum problema. E eu falei, cara, pô, que legal. E quando eu fui trabalhar em cargos e salários, eu comecei a descobrir, né, quanto que ganhavam os executivos, cara. Eu, menino naquela época, falei, cara, não é possível que alguém ganhe um salário desse. Não tem nem o que fazer com tudo isso de dinheiro. Eu falei, cara, e daí quando eu descobri o bônus, eu falei, nossa, não é possível que alguém... Ah, tem participação, tem previdência, tem não sei o que lá, tem carro da empresa, tem não sei o que. Eu falei, cara, não é possível que alguém seja infeliz assim com um salário desse. E o que eu encontrava do outro lado? Às vezes, numa boa parte das vezes, executivos sociopatas, com problemas seríssimos, depressão. Eu, depois, numa outra empresa, eu conto isso no livro, né? Eu fui entregar um bônus para um executivo uma vez. Cara, tinha muito zero naquele bônus lá. Eu trabalhei no mercado financeiro, como RH, financeiro paga bem. E eu fui, cara, pô, a notícia é boa. Esse cara pegou essa informação e começou a praguejar o mundo. Praguejar, porque ele achou que era pouco que ele tinha. Então, assim, as perspectivas mudam. Então, eu sempre disse assim, quando eu caí com o QS e a minha experiência no mundo do trabalho, eu falei, cara, é um laboratório perfeito. Porque no mundo do trabalho, você revela o que tem de melhor e de pior no ser humano. Porque ali você lida com medo, com a possibilidade de perder uma posição, dependendo do quanto você ganha. Você lida com a ganância, você lida com a ambição, você lida com a sedução, né? Então, quantas vezes eu vi e falo isso no livro também. Então, assim, quando você perde no mundo do trabalho a perspectiva espiritual... Se a tua pergunta é se Deus não existir e a resposta for não, não tem lugar melhor para você fazer toda a sorte de maldade também do que o mundo do trabalho. E se a resposta for sim,
E há uma lógica de prestação de contas, não tem um campo melhor para você fazer bem para o mundo do que no trabalho. E seja a pessoa que serve o cafezinho, seja o super, hiper, mega CEO que merece receber o que ele recebe. Mas o que ele faz com isso, né? Então, cara, é maravilhoso. A gente trabalhar com RH é uma oportunidade única. Eu sou muito fã de quem trabalha em RH, sempre trabalhei lá. E sei que profissionais vocacionados de recursos humanos, de cultura e gestão, têm uma capacidade, uma ferramenta enorme de transformar a sociedade a partir das pessoas que trabalham diante deles, né? Então... E você sabe que hoje está muito na moda estoicismo, né? E o pessoal descobrindo as meditações de Marco Aurélio, né? Então tá bem na... Tem podcast, os caras ouvem todo dia. Lá. Né? Então... mas o Marco Aurélio falava sobre isso também. E aí é isso o que me encanta, assim, que a gente encontra essa mesma filosofia em muitos outros discursos, outras esferas, né, da vida. E o Marco Aurélio falava que o trabalho é a única forma que existe de você exercer a virtude. E não só de você exercer virtudes, mas de servir os outros e de você ser útil. Então é assim... Se você tem uma vocação, ou se você tem um talento e você não exerce esse talento, e o mundo do trabalho é, como você falou, um laboratório para isso também, aquilo vai faltar no mundo. Não é que alguém vai exercer no seu lugar, mas do jeito que você faz, como você faz, e você tem o talento e, né, a predisposição para isso, só você pode fazer. Se você deixar de fazer, não vai ter outra pessoa que vai fazer no lugar. Então, vai faltar aquela peça do quebra-cabeça. E aí ele fala, né, da virtude que é isso, de você completar esse quebra-cabeça contribuindo para o mundo do trabalho e para servir os outros com o que só você pode fazer, né? É o que você falou em outras palavras. É isso né? aí, é isso aí. E pegando o fio do que você falou, o que a gente trabalha hoje, que é cultura, né? Então, cultura organizacional é o único ativo não replicável. É o único ativo que nenhuma outra empresa consegue copiar da outra. Por quê? Porque aquele componente de pessoas juntas é o único na história, cara, no universo. É o DNA. Né? Já viveram 107 bilhões de pessoas na Terra. Esse foi o cálculo que a Science fez um tempo atrás. 107 bi. Nunca uma pessoa foi igual a outra. Então essa composição de mesa aqui, nossa, não existe em outro lugar do mundo e nem da história. Então é fantástico isso. Então quando a gente vai falar de humanização no trabalho a partir da construção cultural das empresas, é essa lógica de cada pessoa ser única, né? E é transcendente isso, né, cara? Quando você olha, os caras vão lá investigar o DNA, descobre que tem pouquíssimos pares diferentes de uma lagosta, sei lá. E é nóis. Cara, quando a gente pensou nesse podcast lá atrás... E a Fer participou da construção, deu o nome, esse nome Quinto Dia Útil, assim, veio de umas conversas que a gente tinha, né, de falar isso e tal. E a gente queria que esse ambiente fosse um ambiente muito aberto para reflexão. Tipo assim, qual é a função dele na marca Carreira Miller? É levar as pessoas para transcender. Todo mundo quer assim, me dá o método, me fala como eu faço. Pô, a gente hoje tem canais para isso, mas esse era o canal para a gente viajar. E a gente gosta desse tema, filosofia e tal. Aí você falando essas coisas, eu não sei o que a Fer tá pensando, mas a gente fica aqui. Puta que gostoso, é isso que a gente legal demais, quando a gente pensou nesse podcast lá atrás, era assim, nesse lugar que a gente queria chegar, assim, sabe? De poder falar sobre isso. Que as pessoas compreenderem. E que as pessoas pudessem, né, estar abertas também para isso. Você sabe que eu passei um tempo fora da carreira, né? Então eu fiquei 5 anos e 9 meses. E daí eu passei alguns meses... na verdade, 1 ano e alguns meses fora, né? Em outros empregos. E aí, voltei para a carreira, né? E essa visão do que o Marco Aurélio fala, por exemplo, da pecinha do quebra... Ele não fala como a pecinha do quebra-cabeça, foi uma paráfrase, Fernando. Mas, assim, da pecinha do quebra-cabeça que falta ali e que daí... E aí, assim, agora não dizendo assim, porque a Fernanda é a pecinha que não... insubstituível. Não é isso. Mas é porque o tempo inteiro, quando eu tava fora, eu tava numa empresa que tinha... Todas as coisas que eu reclamava, que às vezes a gente não tinha estruturado, lá tinha. E aí, quando eu tava num lugar que tava pronto, eu pensava, mas não me sinto útil agora. E eu pensava o tempo inteiro, putz, eu poderia contribuir para isso. Eu tava num lugar que eu tinha espaço para contribuir com tal coisa, que poderia desenvolver, né, não só produtos, mas ajudar no desenvolvimento de pessoas, me desenvolver, e eu tinha isso.
E eu me seduzi por outros aspectos do mundo do trabalho. E aí, quando eu tinha num lugar que tinha tudo isso posto, e tá aqui tudo prontinho, essa trilha e tal, eu senti falta de ser essa pecinha que contribui num lugar que, sabe, que é ali que tem um campo aberto, que o Emerson sempre falava, né? Que me irritava, porque eu falava assim, eu quero um planejamento. Não, Fer, aqui a gente vai construir tudo, né? Tipo, vamos... E eu senti falta disso. E essa reflexão do Marco Aurélio foi uma coisa que eu vivi muito, assim, que eu senti falta de estar num lugar em que eu sentia que eu poderia contribuir além do dia a dia do trabalho, né? Quando o Emer falou do jardim, que a gente... do trabalho, a perspectiva do jardim, né? Que a gente foi chamado para ser jardineiro, que o jardineiro não deixa a terra do jeito que tá, né? Ele deixa ela mais frutífera, né? Tipo assim, o Emer tem um jardinzinho agora dele lá, né? Então aduba, não sei o que e tal. Não é só isso, eu acho que a gente tem o jardim não só pra gente trabalhar e o trabalho em si não só pra gente gerar coisas, mas pra gente encontrar prazer também. E eu acho que a perspectiva de Deus pro trabalho também tá relacionado com prazer, porque o alimento, ele não serve só pra nutrir, pra manter o saco de pé, né? Se o saco vazio não para em pé. Não foi só pra isso. É pra ter prazer também, porque é gostoso uma comidinha, né? Total. Um pão com mortadela, pô, você falou, eu já tava aqui salivando. E ele começa o livro falando de pão, exatamente, velho. Mas vocês leram da temperança lá também? Sim, cara. sim. É isso aí, cara. Contentamento, cara. Cara, você tem que aproveitar, cara. Até não tem coisa melhor. E aí foi isso, assim, foi a pecinha da parte, né, do que eu tava, e também do prazer que eu tinha em ser essa pecinha, sabe? E aí foram essas duas coisas, do trabalho como um instrumento e o prazer que você tem naquilo, né? E o legal da vocação, você falando de jardim, né? Essa empresa lá que eu comecei a minha carreira... Posso falar o nome ou não? Porque claro, eu gosto dos pô. caras. É a Bosch, cara. Eu comecei trabalhando na Robert Bosch. Os caras aqui são em Campinas, eles são gigantes. Gigantes. Eu comecei a trabalhar em Curitiba. Alguns dos meus mentores ainda são os meus chefes que eu tive, ou líderes lá na Bosch. Então a Bosch foi fantástica. E, de novo, o cara curioso, né? A gente tinha um jardineiro lá que o cara era top. Olha a lógica da vocação, do ter prazer no que faz e isso render frutos, grana, não ser dispensado, né? Um dia eu tava esperando, pra sair, pegar o ônibus, que eu fazia faculdade, estagiário e tal. E eu vi esse jardineiro saindo do vestiário. Tinha acabado de tomar banho, trocado de roupa e tava indo pra casa. E o jardim lá da Bosch era tipo assim, cara, era um primor, era lindo assim. E ele indo pro ponto de ônibus, já vestido, tal, e ele passa olhando o jardim, cara. De repente, ele entra no meio do jardim, vai lá embaixo de uma... já tomado banho e tudo, e tira uns negocinhos lá, tal. Vai lá no lixo, lá, bateu a mão. Ele podia ter deixado pra amanhã. Ele já tinha tomado banho. Aí, anos depois, eu fiquei com isso na cabeça, eu tava lendo um livro, e o cara tava falando de um conto, e ele falando do conto, do cara que tinha o jardim mais bonito da cidade. E os caras passavam sempre o jardim e tal, e ninguém descobria por que é o cara. Aí os outros jardineiros foram pra falar com ele. Falaram, cara, qual que é a melhor hora pra cortar o mato do jardim? É no verão, é no inverno, é quando as folhas estão nascendo, tal. Daí ele falou assim, cara, o melhor momento pra você cortar o mato é quando você vê ele. Aí na hora, cara, eu li aquilo lá e falei, lembrei daquele cara lá, velho. Porque não era o horário de trabalho, né? E assim, cara, se você tiver um patrão mal intencionado, ele vai pegar e vai escravizar, abusar desse cara. Mas quando o cara tem prazer no que faz, ele não tá... É essa a lógica da vocação. Então a vocação do jardineiro é deixar um jardim bonito. E daí nesse conto o cara fala assim, olha, o melhor momento para você cortar o mato é quando você vê ele. Porque o jardim é bonito quando a pessoa olha. Então, assim, cara, ele tem que estar bonito o tempo todo, porque todo mundo vai estar passando na frente do jardim, né? Então, eu só lembrei dessa história. Cara, mas olha que legal isso. Eu tô com o meu jardim e isso mudou. Porque eu vi minha mãe sempre cuidar das plantas, faz isso muito bem. E sabe aquele negócio que a mãe te prepara? Minha mãe fala assim, cara, que curioso olhar pra você hoje, porque lá em casa você não fazia nada com relação a isso. E hoje eu vejo. Eu falei, mãe, tá vendo? O ensinamento teu rendeu. A semente que você plantou rendeu um fruto agora. Eu sou do mesmo tipo, vamos sair de casa. Aí eu olho, tem umas folhas caídas, negócio. Eu sempre vou lá pegar. Daí a Lúcia, pô, velho. Agora? Calma aí, rapidinho. É aquele negócio, rapidinho. Você sai dando aquele jeitinho assim.
E eu gosto. E aí, por que eu tenho aquilo? Por que eu investi dinheiro naquilo? Por que eu compro adubo? Final de semana eu fiz isso, processo de adubar. Segunda, minha mãe, contei pra ela, porque ela fica falando, coloca bocache, faz isso aqui, não sei o que. Eu faço as paradinhas. E quando eu olho, eu falo, cara, tá lindo essa parada. E eu fico olhando assim, mano. Eu rego à noite, aí os moleques vão deitar. Às vezes eu tô ali, vamos tomar um negocinho, né? Tomando um vinho assim, você fica mais relaxado pra contemplar. Pô, cara, tá bonito esse negócio. Relaxado pra contemplar. Eu vou começar a usar essa. Deixa eu avisar minha esposa, viu, amor? Viu? A gente precisa estar relaxado pra contemplar. Deus fez isso, né, cara? E viu Deus que era bom. Você imagina, ele criou e falou, rapaz... É bem isso, né, cara? Pô, ficou maneiro essa parada. Caraca, olha isso aí, cara. Nem imaginei que ia... nem imaginei. Nem imaginei. Tenho todo o conhecimento, mas nem imaginei que ia ficar legal assim, né? Mas essa escala de valor eu falo e é legal mesmo, né, cara? Que você fala assim, o pessoal... Tem lógica em trabalho bem feito e trabalho mal feito, porque Deus que é Deus olhou e falou, ficou bom. Ficou bom, então cara. tem padrão. Você sabe que eu tô num processo de tratamento, assim, tratamento mental. Você fala, ih, cara, psiquiatra, o maluco tá parado azul. Não, a terapeuta, a gente trabalhou um negócio no passado que eu não sossegava em algumas coisas. E sabe aquele lance, fala assim, você tem que fazer mais, melhor. Você não para pra cheirar a flor. Cheire as flores, elas não florescem sempre, sabe? Não tem essa parada, porque o tempo todo você tá se cobrando. Cara, fiz isso, mas já era, passado. E agora? O que eu vou fazer de novo, né? E aí, então, a gente veio um trabalho e falou assim, cara, não, eu acho que você tem que olhar pra sua... Então, olhar pra um trabalho bem feito, e esse jardineiro, ele passou contemplando e viu um detalhe, e ele é perfeccionista, ele gosta do negócio, ele foi lá e arrumou. Mas o que ele tava fazendo é, se não encontrasse nada, ele olharia e falaria assim... Caraca, valeu meu legal, dia, né? Olha isso. O cara voltaria pra casa com aquele senso, hoje mandei bem, né? Mandei bem, cara. O quanto o dia de hoje, e aí é uma parada que eu tenho dividido com o time, o quanto o dia de hoje contribuiu para alguns objetivos que você tem pra tua vida. Você chegar no fim do dia e falar assim, cara, hoje o dia não contribui em nada, então reveja o teu dia de amanhã, porque você fala, cara, você não contribui em nada, e amanhã talvez não. Quando chegar no final do ano, foram 300 e lá vai pedrada de dia que eu não fiz nada pra contribuir pra isso, né? Esse senso do inatingível, cara, de novo... É o vazio, né? Mas ele é muito... O inatingível agora é da espiritualidade, de onde eu quero chegar, de buscar. Da busca. Ele é muito necessário, cara. A gente não vive sem a parada. No fim das contas, onde vai chegar com tanta tecnologia, você colocou isso, as pessoas fazendo tudo que a gente precisa pra fazer, o Wall-E, ou aquele filme trabalha muito bem essa questão. Não sei, cara, a gente não foi feito pra isso não, meu. Não foi. Então, até na linha assim, ó, quando eu falo essa linha, por exemplo, do Yuval, ela é pessimista pra caramba, né? Então, assim, cara, a gente vai ter uma raça de inúteis que não vão ter que fazer. Mas tem outros sociólogos, por exemplo, eu gosto muito do Domenico De Masi. O Domenico, ele já diz o seguinte, ele fala assim, ó, tem um outro tipo de riqueza na pós-modernidade. Que eu parafraseei isso dizendo assim, ó, vamos deixar o robô com a parte chata. Sim. Então, se a gente deixar o robô, por exemplo, criando o método da pesquisa, a plataforma lá da carreira que o pessoal abastece, eu só fazendo, né? Eu quando fui, eu fazia pesquisa de salário em apostila, né? Fazer cálculo lá na calculadora. Hoje a gente tem ferramentas para fazer isso. Se a gente tem robôs que fazem isso, a gente consegue fazer isso aqui que a gente está fazendo. E aí é o que o Domênico fala, ou seja, a gente vai ter mais espaço para transcendência, para trabalhos e tempo de qualidade, olha só o que o Domênico fala aqui, uma das riquezas da pós-modernidade é a contemplação da beleza. É você parar e ter tempo e ser pago para você olhar o teu jardim. Então, assim, é claro que para isso acontecer tem que ter uma super consciência de pessoas não explorarem as outras. Essa é outra história. Mas se a gente deixa o robô com a parte chata e a gente não fica talvez tão... embriagado com a lógica de poder, fama e dinheiro, você pode, através da tua vocação, ter um senso de realização. Né? Tipo assim, cara, eu cuidei do meu jardim, hoje eu vou dormir tranquilo e com aquele senso de que hoje eu mandei bem. Contribuir para alguma coisa, né? E tem uma outra provocação nesse sentido também de vocação, né? Porque enquanto as pessoas depositam no trabalho toda a fonte de felicidade, de contentamento delas... e os trabalhos ficando cada vez mais obsoletos e a gente perdendo o controle um pouco do que vai sumir, do que vai surgir, né, no futuro,
a gente vai ter uma crise de propósito, né? Porque se as pessoas vivem para trabalhar e não encontram essa vocação e também esse propósito além do trabalho, do que eu faço numa planilha, do que eu faço, né, num dia a dia de trabalho técnico, né? Se eu não vivo além daquilo, se meu trabalho ficar obsoleto, o que eu vou fazer da minha vida? O adoecimento do trabalho do capítulo 5 é para explorar essa... Total. Assim, a lógica que eu vejo é justamente a falta de significado. E cada vez a gente perde esse significado. E o grande ponto é que eu acho que isso se acelerou demais com a nova economia, com a economia cognitiva e digital. Porque o trabalho foi tirado abruptamente, né? Ou o modelo de trabalho foi tirado abruptamente de uma boa parte das pessoas. Então, quando você olha os dados da OMS, você vê que o aumento dos estados depressivos, psicossomáticos no mundo do trabalho, eles aumentam e o grupo de risco cai de 70 anos na virada do século para 40 anos hoje, 40, 45. E essa galera de 40 a 45 é a geração da transição. Então, tem várias palestras, eu mesmo falo isso, exploro, mas é verdade. Cara, vou fazer 50. Eu estudei datilografia, cara, né? Então, assim, isso tá dentro do meu espaço de vida. Eu lidei com fax, com telex, com telefone discado, né? Internet discada, e hoje a gente está falando de chat GPT. Então, essa transição, ela é muito abrupta. Tem o William Ogburn, é um sociólogo que ele criou o conceito do cultural lag, ou cultural gap. Ele disse isso na década de 50. Ele falou assim, olha, pela evolução da sociedade americana, eu posso dizer com estudos e certeza que o mundo material evolui mais rapidamente do que a nossa mente consegue acompanhar. Ele disse isso em 1950, cara. Imagina ele vivendo hoje, né? Então, esse adoecimento é porque o trabalho sempre foi o sentido de vida das pessoas. Quando você tira ou o modo ou o próprio trabalho abruptamente, você tirou o sentido da vida da pessoa. E quando você tira o sentido da vida dela, não sobra mais nada, aí ela adoece, aí ela fica pirada, né? Cara, eu acho que isso é uma epidemia. Isso é uma epidemia. A OMS pediu para a ONU considerar uma epidemia. Isso foi o pedido, né? Daí nasceu o Setembro Amarelo, por exemplo. Né? Cara, porque é impressionante. Se a gente não cuidar disso, de nada vale toda essa evolução, se eu pudesse colocar tudo isso dentro desse signo, né? O que a gente quer com tudo isso? Eu tava esses dias, eu gosto de viajar nesse... O que a gente quer com tudo isso? Com a velocidade de entregar um trabalho agora, porque você tem um aplicativo que pode te ajudar, não sei o quê, né? Então você fala, onde é que eu vou chegar com isso, cara? Que tipo de coisa? Que corrida eu tô? Que corrida é essa, cara? Que atleta sou eu que quer vencer uma prova que eu não sei? Eu vejo um motoboy passando, é quase que nem um motoboy. Ele passa no corredor voando. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse... exatamente. E louco, eu falo... E na rodovia, eu no meu carro aqui, eu sou um cara que dirige de boa. Sabe? A Fernanda sabe, né, Fernanda? Nossa. Eu sou um cara que dirige de boa, Deus. É bom comprar os carros usados dele, então, né, Fernanda? Mano, mas eu sou tiozão. Não passou de 50 por hora. Aí, aquele cara assim... Aí o cara passa e eu falo assim... Pra que isso, cara? Pra que isso? Onde é que você vai chegar? Que pizza é essa que tá pegando fogo nas suas costas, bicho? Não, cara, não precisa, cara. Vamos na paz, mano. Vai na paz, porque... Então eu olho pro mundo do trabalho como um motoboy. E não sei. E a gente se quebra a cara em alguns lugares e às vezes não tem volta, cara. Então, mas essa ficha tá caindo, cara. Assim, cada vez a gente começa a ouvir mais histórias da galera saindo da correnteza, assim. Tipo, fala, cara, eu preciso pensar. Eu preciso refletir. A pandemia fez isso, né? Agora é claro que a galera teve gente que foi meio que na onda, mas, cara, eu conheço muitas pessoas que durante a pandemia fizeram essa análise e falaram assim, cara, eu preciso trabalhar em outro pace, em outra velocidade. Tem coisas que são mais importantes do que isso. A gente sempre falou, mas eu acho que a pandemia escancarou, né? Que a galera viu ali o pessoal morrendo, todo mundo muito próximo daí. Então... Você sabe que... Eu até abri aqui minhas anotações para ver se era mesmo... mas o Siddhartha Gautama, né, o Buda, ele fala muito sobre sobre a dor, né?
que a dor é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional. E as crises são oportunidades de mudança, né? Então, um momento como a gente vive hoje de uma crise de propósito, por exemplo, que já chegou para algumas pessoas, né? É uma oportunidade de mudança, né? E ele falava bastante que a gente tem uma sede pelo eterno. Ele falava assim que o ser humano tem uma sede pelo eterno. Enquanto a gente não vê nas crises uma oportunidade da gente rever a nossa vida e entender o que essa sede por eterno traz pra gente, a gente não vai encontrar felicidade. E, na verdade, a gente põe felicidade em coisas temporárias. Trabalhos são temporários, pessoas são temporárias. Então, às vezes, aquela mãe que o filho é a razão da minha existência. Eu não tenho filhos ainda, eu sei que é um sentimento muito forte. Mas aquela mãe que não entende que o filho que sai de casa. Então, não, meu filho vai ficar em casa até porque ele é a razão a partir do momento que eu não tenho mais ele comigo, mais perto, que eu não vejo todo dia, acabou o sentido. É pôr a felicidade em algo temporal. E o Buda falava que a gente precisa aprender a... Aí agora eu vou misturar com a sua palestra, que é a bússola ou o GPS, né? Que a gente já tem que aprender a pôr o nosso olhar, então, em coisas que são além do que a gente consegue enxergar. Porque senão a gente não vive num estado de felicidade, a gente vive num estado de euforia. E a gente confunde euforia com felicidade. Então, e aí ele divide a vida vegetativa, a vida racional, enfim, aí se desdobra todo o pensamento, né, do budismo em si, né, depois dessa reflexão. Mas eu me lembrei disso, assim. E ó, que é um momento polêmico, tá gravado, nem sei se vale a pena cortar depois. Não corta nada aqui, só não corta nada. Já vamos avisar antes. Então, porque a lógica do budismo colocada em perspectiva, por exemplo, com teologia da prosperidade, cara, olha a lógica, o budismo é o que mais prega o desapego. Você não pode ficar apegado a coisas materiais, né? E não é essa a razão da tua existência. E quando você coloca isso em contraponto, e nós que somos cristãos, com uma teologia que reduz o efeito de Deus a uma lógica unicamente, exclusivamente temporal e materialista, cara, não combina muito. Sim. Até nessa linha também filosófica do budismo, Platão dizia que os homens têm dois medos, né? A tristeza e a pobreza. E se a gente ficar fugindo também dessas duas coisas, a gente vai ficar correndo atrás do rabo, né? Então, eu quero um trabalho para não me sentir triste nem pobre. Coitado, é uma prisão. É isso aí, é a prisão total. É. E aí, né, e aí eu coloco eu até falo isso no livro, porque eu fui um cara que durante muito tempo trabalhando no RH, eu trabalhei para construir essas lógicas, né? Então, assim, até a própria evolução, falando um pouco para o público de RH, quando a gente vê hoje, eu vejo os movimentos de humanização no mundo do trabalho, eu fico feliz. Porque, e vocês são experts no assunto, né? Mas, assim, aquele modelo Wall Streetiano que a gente construiu da década de 80... de... Pressure! Isso. E a recompensa do tal do workaholic, mas que, cara, eu vou te recompensar até com o teu ego, né? Então você vai ter uma sala enorme, você vai ter o carro e o motorista para te levar para casa 10 horas da noite, você vai ter secretária para fazer as tuas coisas, os fringe benefits todos que tem lá, os bônus absurdamente altos. A gente trabalhou para criar uma visão de egocentrismo, ganância e materialismo exacerbado, que a gente também está sofrendo um pouco disso agora, né? Então hoje, quando a gente fala de humanização no mundo do trabalho, um capitalismo consciente, sistema B, seja o que for, né? Ou seja, a redução do gap entre o primeiro salário e o último salário da organização, são, acho que, ferramentas ou remédios para o adoecimento do trabalho. Assim, cara, a gente talvez abusou dos anabolizantes aqui, agora está fazendo mal, vamos tomar outras medicações aqui para tentar dar uma resolvida nisso, né? Mas é um processo lento e gradual do ponto de vista humano, porque não é da noite pro dia que você faz isso, né? Não é da noite pro dia que, por exemplo, o sistema B prega que você tem que ter 5 vezes até o máximo, né? Entre o chão de fábrica e o CEO, tem que ser no mínimo 5 múltiplos. Cara, quando... Hoje, paga 5 contos para um e mil pro outro, então, né? Então, imagina, essa era a lógica. Então, quanto tempo vai demorar pra gente chegar lá? Muito tempo. Tem movimento? Tem. Vamos movimentando aos poucos. Só que o problema é que esse movimento humano é lento.
E o movimento tecnológico, digital e de inteligência artificial é exponencial. Daí a gente não sei como é que a gente vai resolver isso. Vai ter que ter muito papo. O Thomas Piketty, o Capital do século XXI, ele vem para discutir essas coisas também, a proposta econômica sobre isso, né? A gente vê executivos que ganham 110, 150 vezes mais. Então, cara, muita coisa, né? 150 vezes mais do que o menor salário da tua empresa. Uau, é isso, cara, acontece, né? Bom, o que ele faz com o dinheiro? O judaísmo nunca condenou a riqueza. Isso é um negócio muito doido, né? A ética protestante se ampara. Então você tem vamos usar alguém que nunca condenou. Era isso. A igreja falava, você nasceu camponês, vai morrer camponês. Não, mano, isso não dá certo não. Vamos nos amparar nos caras que estão protestando ali. É isso aí. Porque economicamente a gente sustenta com o dinheiro e os caras vêm com essa ideia e dá tudo certo e tá. Aí tem os abusos também, né? Mas é muito doido. Mas indo nessa linha, cara, quando você pega lá o Weber, né, que escreveu A Ética Protestante, ele pegou o modelo calvinista. O modelo calvinista tem muito de capitalismo de stakeholder. Porque quando você vai olhar na lógica do Calvino, era assim, o dinheiro que você acumula, ele tem que voltar para a sociedade. Se você viajar, por exemplo, eu moro lá perto de Santa Catarina, se você pega as cidades que foram colonizadas por luteranos, calvinistas, cara, as cidades são fantásticas. Porque o empresário, onde ele monta a empresa dele, ele cria lá um clube, ele cria uma associação, ele cria um hospital, ele investe na escola, ele cuida da praça, ele adota a praça. Ele asfalta a rua na frente da empresa dele. Então, assim, é um germe, mas assim, é um capitalismo de stakeholder. Ele se preocupa com o fornecedor dele. Então, você vai lá, o fornecedor desses caras é o mesmo há 30, 40 anos, ele não troca porque ele... simplesmente na China agora tem um substituto melhor. Então, isso ao longo do tempo foi se perdendo, mas essa também era uma lógica de capitalismo de stakeholder, né? Esses tempos atrás, a gente foi falar de cultura com o cliente e a gente provocou ele, porque a fábrica dele era sensacional, um mimo, coisa mais bonita e tal. Cara, mas o entorno era um nojo. Tinha calçada solta, o sinaleiro não funcionava, um monte de terreno sujo. A gente falou, cara, então é só aqui que você cuida, o entorno não te importa, né? Então, quando a gente dá esses feedbacks pros clientes, às vezes a gente leva um soco no olho, né? Bom, aí você já explica porque de ser roxo aí. Brincadeiras à parte, mas assim, essa era uma lógica de que, cara, não tem problema você enriquecer, mas o teu enriquecimento tem que fazer alguma coisa boa. Um instrumento pra quem tá, né? O modelo judeu, né? Cara, não chacoalha a oliveira até cair todas as olivas, as azeitonas. Deixa um pouquinho aí. Não colha no entorno, né? O respigo. Não pegue o que cai no chão. O que cai no chão você vai deixar pra quem tem fome. Claro, cara. Daí pra mim é muito a lógica lá do sanduíche de mortadela, entendeu? Você pode ter o empresário que olha e fala assim, não, demite o cara por justa causa. Por quê? Porque eram 2 e pegou 3. Agora fala assim, cara, por que o cara tá precisando pegar 3? Por que o meu colaborador tá com fome em casa, cara? O que eu posso fazer para amenizar? Aí já muda de figura, né? Sim. Então é legal trazer esse movimento de inteligência espiritual não só pro trabalhador, mas pro cara que também tem o capital, né? Porque ele também pode ter uma inteligência espiritual na aplicação da empresa dele, do papel da empresa dele no mundo, né? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou voltar um tema antes, mas não para rediscuti-lo, mas para perguntar agora. Se tudo está baseado nessa questão da vocação e do como eu consigo aplicar, como eu encontro a minha vocação? Então, eu elenco sempre 3 grandes atributos na inteligência espiritual. A paixão, o propósito e a vocação. E eu acho que a paixão é um caminho muito legal para você encontrar a tua vocação. Paixão, a grande pergunta é assim, cara, se você não recebesse nada para fazer alguma coisa, você continuaria fazendo? Tem muito de vocação aí, eu acho. Essa é a dica que eu dou. Então, assim, as vocações, elas não têm muito a ver com profissão. Eu acho que é isso que a galera às vezes se perde, porque ela fica assim, cara, qual que é a minha vocação e eu quero tangibilizar isso em engenheiro, contador, RH, e não é. Para mim, assim, tem algumas grandes vocações. Primeiro, eu acho que a maior de todas é serviço. Então, assim, o serviço na atualidade, ele tem muito que de vocação. Então, empresas que têm prestação de serviço,
elas têm que ter prazer em servir. E não é todo mundo que tem, porque é vocação isso. Então, assim, imagine um professor, cara. Imagine que o cara acorda, eu quero ficar rico. Você é professor? Não vai, cara. Né? Você é bombeiro? Não vai ser. Então, a vocação é de prazer em servir. Tem outra vocação, para mim, que é muito latente, que é a vocação de negócio. Tem pessoas que têm uma vocação empreendedora. Você já reparou isso? Que é o cara que... A gente tem vários clientes assim, né, Abner? Que é o cara que ele é vocacionado para empreender e criar negócio, ele não tem vocação nenhuma para servir nem para liderar. Aí a empresa dele normalmente é fantástica, mas ele não tem as manhas, porque não é vocação dele. Tem outra vocação, que é a vocação do cuidado com as pessoas mesmo. Não é só servir, mas é cuidar da pessoa na essência dela. Médicos, enfermeiras, dentistas, né? Tem a vocação da cabeça sistêmica, que é o cara que a vocação dele é melhor não falar com as pessoas mesmo. Porque ele tem uma capacidade absurda de criar as coisas, de desenvolver. Ou seja, um pintor, ele vai pintar, ele não quer que você fique... Eu não quero conversar com ninguém. Vou fazer o meu estúdio num local afastado, eu quero ter tempo. Entendeu? Então, eu acho que assim, primeiro, você olhar qual que é a tua paixão. Uma vez que você descobriu aquilo que você é apaixonado por fazer, que você faria mesmo se não tivesse nenhuma recompensa financeira, ache uma recompensa financeira, trabalhe mesmo, né, das 8 às 18, preste serviço, seja o que for, mas pegue esse dinheiro que você amealhou através do trabalho mais pesado, que não é o que você curte, mas invista ele em alguma coisa que você seja apaixonado em fazer. E aí, o que eu tenho visto ao longo do tempo é que as pessoas que, a partir da sua vocação, da sua paixão, desenvolvem uma vocação, ao longo do tempo elas conseguem ter recursos para ter uma vida digna. E aí que talvez a gente se perca, porque uma vida digna não é uma vida de ostentação, não é uma vida de gastos exacerbados. É uma vida onde você consegue ter uma boa comida, que você consiga se vestir, que você consiga morar, e você está realizado, entendeu? Então, não é da noite pro dia. E falar é mais fácil do que fazer também. E eu não tô pagando do cara certão, porque eu também tô nessa luta aí para tentar achar o que seja a paixão, né? Aí você conecta com a temperança, então, né? Porque de fato você constrói essas coisas, se encontra, né, a tua vocação, o teu dom. Eu poderia usar também esse presente que a gente tem, que é diferente, cada um tem o seu. E até o momento que eu encontro contentamento. No mundo de hoje, falar em contentamento parece que é alguma coisa. Não, é sossegar e aceitar. Não é exatamente isso. Não é isso. É. Como você traduz a temperança? Então, a temperança para mim, cara, é o dormir bem, vamos dizer assim. Hoje a gente, assim, quando a gente pega essa galera que ao longo do tempo amealhou tanto e agora não tá conseguindo dormir, né? A gente tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar. Então, o resultado final da temperança talvez seja, cara, um sono bom. E esse sono pode ser de prazer, ele pode ser de cansaço, ele pode ser do dia difícil e duro, ele pode ser da noite de prazer, pode ser do vinho, pode ser... Mas na base da temperança, né? Daí é isso que eu falo ali no capítulo que eu falo de temperança, e o Goethe que fala isso, né? A maior de todas as virtudes é a temperança. Porque quando você atinge esse nível, a gente não está falando de escala social, né? Uma das coisas do meu trabalho que hoje mais me causa felicidade é estar em contato com diversas pessoas de diferentes níveis em diferentes regiões do país. E eu vejo pessoas tão felizes, cara, com simplicidade. Vejo pessoas felizes em empresas de high-tech e vejo pessoas mal nos dois cenários, em todos os cenários. Então não tem a ver definitivamente com o lugar que você mora, não tem a ver com o modelo da casa, não tem a ver com a quantidade de grana. Tem a ver com como é que você se relaciona com a tua vocação, o dia a dia. Então, não sei assim, pra mim a temperança é o sono do justo, assim, é o cara que fala, beleza, cara, eu vou dormir agora que tá legal. Isso que você falou da vocação e da gente poder encontrar um trabalho que sustente a nossa vocação, também existe o contexto em que a gente consegue encontrar no nosso trabalho, em que a gente já tá, e não pensando assim, vou largar tudo e vou procurar um emprego que
que me faça feliz, que tenha... Não é isso. É você no estado que você tá hoje, e aí fala muito de contentamento, você encontrar, sabendo da sua vocação, coisas que você pode desenvolver e trabalhar no seu ambiente de hoje, no seu trabalho de hoje, que possam te reenergizar nesse sentido de vocação. Então, eu acho que tem uma ideia muito... uma coisa muito idealizada, assim, de vocação, que eu vou viver a minha vocação 100% do tempo. O Emer fala isso, né, do piloto de Fórmula 1, sei lá, que adora pilotar e tal. Ele pilota 10% do trabalho dele, 10% é estar num carro e pilotar. O resto ele tá treinando, fazendo musculação, fazendo fisioterapia, ele tá falando com a equipe técnica, ele tá entendendo do motor, tá fazendo coletiva de imprensa. Então ele tá o tempo inteiro fazendo coisa, mas ele encontrou naqueles 10% algo que corresponde com a vocação dele. E aí o contentamento eu encontrei isso e eu posso estar contente com todo o restante que nem sempre pode me agradar, mas ser feliz na soma geral, né? Eu fui convidado por uma menina muito talentosa e ela... obrigada. Ela terminou o curso dela de cineasta e ela fez um documentário. E ela me chamou, porque ela também leu o livro, e ela me chamou para fazer algumas perguntas e participar do documentário. E girou muito sobre o lance da vocação. E eu não sabia, ela entrevistou os participantes separados, assim, né? E eu dei o exemplo, falei assim, do músico. Eu falei assim... O músico, ele cumpre a vocação dele quando a música toca outra pessoa. Assim, porque a vocação primária do músico é fazer com que a música dele toque a vida de outra pessoa. Se ele tocou a vida de uma pessoa, ele cumpriu a vocação dele. Então é por isso que as pessoas que são apaixonadas pela música e que são artistas, cara, você tá numa rodinha, tá no churrasco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o violão dele e vai cantar, e se você ficou feliz, ele vai voltar. Cara, eu cantei, o pessoal curtiu. Só que a gente pegou isso e colocou na lógica do poder da fama e do dinheiro. Então, assim, dá a impressão que só cumpre a vocação de músico o cara que enche o estádio, que é ovacionado. E daí, nesse mesmo documentário, ela entrevistou uma menina que tá estudando para ser musicista, e ela toca cello. E ela falando que ela, quando toca o coração dela, e ela fala assim, eu volto para casa realizada quando eu vejo que a minha música tocou alguém na plateia. Quando eu vejo que alguém sorriu, chorou, ou foi impactado pela música que eu fiz, né? E ela não é conhecida, cara. Ela não vive disso ainda, não tal. Mas ela tá cumprindo a vocação dela. E provavelmente ela vai trabalhar, estudar, o cello é caro, manutenção, mas é o que reenergiza ela lá fazer aquele processo. Então eu também acredito que no mundo nem todo mundo vai conseguir viver da sua vocação, né? Mas se você tira a vocação e vive só por aquele hard, aí você perde o que te reenergiza, né? Sim. Então, outro parênteses que é muito legal esse. Eu trabalhei com um amigo meu, grande amigo meu, lá em Santa Catarina, o Acari, até posso falar o nome dele. E ele trabalhava, cara, ele era diretor de PCP numa empresa que tinha 3 turnos, produção de imóveis, 80 containers por semana. Então, você imagina o que é um cara cuidando de PCP. E o Acari, ele é apaixonado por cozinha, cara. Apaixonado por comida. Ele faz viagem para aprender. Ele não tem restaurante ainda, porque não sei porquê. Mas ele ama também fazer as coisas. Ele hoje tá lá, trabalha na VEG. E, cara, eu chegava em casa, morto do trabalho. Eu queria deitar no sofá. O dia que para ele era mais cansativo, ele passava lá no meu apartamento, batia na porta, falou assim, você já jantou? Eu, pra mim e pra minha esposa, eu falei assim, cara, não jantei. Mesmo que já tivesse jantado, falava, não. Cara, mas... Ao olho dela. Era louco. Não. E eu falava pra ele total, eu falei assim, não jantei, Acari. Aí eu falava pra ele, se prepara que hoje o jantar vai ser bom, porque o Acari tá cansado. Olha que louco. Aí ele falava assim, Adeildo, o que me reenergiza até hoje é assim, a gente vai lá na casa dele e fala, cara, é mexer com o alimento. É cozinhar. E o prazer dele é que o cara quando faz isso, né? Porque daí ele serve e fica olhando você assim. E aí, você gostou ou não? Porque não é nem ele comer, é o prazer do serviço. É aquela avó que fica chateada se não repete, né? Isso. Mas não vai repetir?
Então você vê a vocação, né? Se o cara não tem a vocação dele aqui, que ele investe até nisso, esse trabalho aqui podia causar burnout, né? Então assim, agora olha que louco, cara, você sai daquele trabalho estressante e ao invés de você tomar um medicamento para você dormir, você acha a tua vocação e lá você, cara, tem um sentido. É maravilhoso isso. A gente trouxe o Olavo, que a vocação do Olavo é lavar a louça, né? Ele fala assim, mano, se tem uma coisa que me reenergiza... Serviço, cara. Aí você fala, Olavo, vamos lá, não sei o quê, né? Mas eu gosto de... Eu sei o que ele diz. Sabe quando eu faço um churrasquinho em casa, cara? Sem brincadeira, o que me dá muito prazer, as pessoas comem. Cara, que top. Pô, ficou no ponto, não sei o que. Eu falo, caraca, eu nem como, mano. Quando eu contabilizo a quantidade de carne que eu comi, eu falo assim... Caraca, mano, não comi nada. Mas eu também nem tô com fome. Eu tô tão, assim, tipo, feliz com a situação, né? E eu, pensando também nisso de vocação, por exemplo, imagina que uma mulher, mãe, a vocação dela é os filhos, é a família, enfim, né? O serviço nesse contexto. E aí você pensa assim, mas eu vou largar tudo pra viver só pra minha família, tal, mas eu tenho conta pra pagar. Não, é você encontrar um trabalho, e aí agora, né, vamos salvar todas as questões envolvidas, né? Mas que me permita ter um tempo para eu viver essa vocação. Então, não é também a gente botar a vocação na frente de tudo e falar, não, agora eu vou... É assim, então eu vou procurar um trabalho onde eu possa me dividir o meu tempo para estar com os meus... para buscar meus filhos na escola, para estar com eles no almoço, para poder dar 5 horas e eu estar junto com eles. Então, eu adapto o trabalho, que é importante, necessário, mas pensando nessa minha vocação de servir e da família, né? Então, muitos contextos pra gente exercer, muito, né, cara. vocação. E olha como o mundo do trabalho é fabuloso, né? E como ensina a gente, como o RH dá muita lição. Lá nessa empresa lá que eu comecei, aí depois eu fui efetivado, área de cargos e salários, virei analista de remuneração. Um belo dia a gente tinha que comunicar para um operador sênior que ele ia ser promovido a supervisor. Olha que fantástico. Eu falei, cara, hoje é um dia legal, hoje é um dia no trabalho, porque a gente vai falar pro senhor fulano de tal que ele vai ser promovido. Lição que eu tomei pra vida, cara. A gente foi promover ele, quando a gente falou, ele murchou. E ficou aquele clima tenso na sala, tava o chefe de sessão e ele promovendo e tal. E ele todo cheio de dedo pra dizer que ele não queria ser promovido a supervisor. Porque numa lógica, assim... sobe na carreira, isso é o natural, ápice. Mano. É o Como ápice. Você não vai querer essa parada? Cara, e ele já tinha uma certa idade, era um dos operadores mais experientes que se tinham, e ele foi explicar, cara. E ele todo humilde, falando pro chefe de sessão, falando, pois então, deixa eu contar pro senhor, assim, ó, o supervisor tem que chegar antes que todo mundo, o supervisor sai mais tarde porque ele tem que fazer e tal. Ele falou assim, o que eu gosto de fazer mesmo aqui, eu amo o que eu faço. E não tem hora melhor do que eu saio daqui, eu consigo sair no meu horário, eu pego os meus netos na escola. Puta, aí cara, eu vou pra casa, daí eu brinco com eles. Aí, assim, que fala assim, ó, se eu for supervisor, não sabe, eu não quero. Cara, aí, cara, que ensino maravilhoso que aquele cara me deu, e eu levo isso pra vida toda vez. Às vezes o cara aceita um cargo que só vai trazer problema na vida dele, no modelo e no manejo que ele quer da vida. E também os RHs, né? Que quando não tem essa percepção humana, vai olhar e falar assim, não, a gente não pode ter pessoas encostadas aqui, pessoas que não querem crescer, que não têm ambição. Não, cara, esse é o perfeito cara que você tem que manter lá. Porque ele vai fazer tão bem feito, porque aquele cargo tem um significado para ele. E a gente ia promover, porque ele era o melhor operador e ele sabia ensinar todo mundo. Daí chegamos o chefe de sessão muito sábio também, falou assim, então, nós não vamos promover, mas eu quero que o senhor seja o cara que ensine os novos. Aí ele ficou... Aí você me achou, Aí filho. você me achou. Pô, Não. E a gente pensar também que como RH, a gente pode olhar para situações como essa, porque imagina, se ele deve ter passado pela cabeça dele, poxa, mas um dinheirinho a mais também ia me ajudar bastante. É verdade. E tem pessoas também que tem situações em que escolhem contextos, cargos e por questão do dinheiro, né? E aí, assim, deixa de buscar os netos na escola, deixa de ter esse momento porque eu preciso da grana. Infelizmente, a gente vive, né, num contexto assim. Mas aí do RH olhar para situações assim e encontrar meios. É o que a gente fala, é a progressão linear, então o cara ser operador, virar o supervisor ali e tal, é linear. Mas o que a gente pode fazer ciclicamente ali para ele continuar sendo reconhecido,
ter esse mérito do trabalho, do reconhecimento do esforço dele, mas também o financeiro, né? É verdade. Sem pensar na próxima cadeira que está acima, né? No crescimento linear. É um desafio. Cara, ele já é muito doido, né? Eu estou viajando, parei ainda no menino, do senhor, porque meu pai é tipo assim, para criar um neto de uma forma maneira, uma vez que você tem o sustento dos teus filhos, cuidando assim, não é muito caro, e eu acho que ele entendeu isso por esse momento. Porque o meu filho era assim, ele ia lá para casa do meu pai, e a recomendação, não come muito doce, não sei o que, aquela recomendação. Existe uma conspiração por trás disso quando você sair. Quando saía, meu pai levava um botequinho e comprava batom, paçoquita, paçocão. Cara, você não tem ideia. Tipo, você chegar com a paçoquita e um chocolate batom, ou você chegar com um brinquedo desse tamanho. É esse aqui, mano. Porque ele foi com o vô e não sei o que, e tal. Eu lembro, meu pai me levava, tomava uma coquinha, aquela KS, por isso que a KS da Coca tem um sabor que eu não sei explicar. Né, cara? Porque eu chegava toquinho, ele me levava lá no botequinho lá da vila, pegava a KS com o canudinho meio da perna e ficava aqui, ó. Mano do céu. Quando eu bebo uma Coca, até hoje, a lágrima que sai não é do gás. Memória afetiva, né, cara? Memória afetiva. Do gás. Opa! Aquela gás, quando vem, que você né, dá aquela... Nossa... Cara, que top, meu. São tantas coisas importantes, cara. Eu olho pra esse trabalho, Adeildo. O que mais que você tá produzindo, cara? Porque aí eu fiz um recorte, falei, o Adeildo não vai falar de fit cultural. No fim das contas, como não associar? A gente tá olhando pra tudo isso. Se eu conseguir montar um ambiente dessa forma, a gente acredita. Eu acredito, você é mais produtivo, tem mais performance... Resultado de negócio. Né? O que você tem somado? Porque, cara, você tem uma caminhada muito longa. Eu tô vendo um pedacinho dela aqui. Então, a gente colocou tudo isso, cara, dentro da Dell Consultoria hoje. A Dell Consultoria existe para formatar culturas organizacionais. E os nossos trabalhos, cara, eles têm que surgir do dono. Da vontade do dono, da vontade do empresário, ou do fundo que investe, ou dos herdeiros. E a gente vai lá em cima na organização e entende o que esse cara quer com a empresa dele. Então, aqui entre nós, né, tem desde os desejos mais materialistas, do tipo, eu quero alta performance para ganhar dinheiro, beleza, vamos criar essa cultura, até propósitos mais elevados, assim, cara. Eu quero sim ganhar dinheiro, eu quero ter alta performance, mas eu quero impactar os meus colaboradores com princípios e valores que eu acredito. De cidadania, de valores cristãos, de impacto da sociedade, de visão mais de stakeholder, seja o que for. Cara, e tem sido um trajeto nesses últimos anos maravilhoso, cara, maravilhoso. Porque a gente tem encontrado pessoas no topo das organizações com uma visão muito bacana, assim. A gente tem visto pessoas que têm dinheiro, que têm poder, que têm influência e que estão olhando para tudo aquilo que tem e falam assim, cara, eu posso fazer mais. E é muito legal porque o que está acontecendo no mundo hoje é que a grana está saindo dos estados e governos e indo para a iniciativa privada, né? Então, as maiores riquezas do mundo hoje são empresas. Então, a iniciativa privada tem um poder muito grande de transformação social. Né? Então, lá na Dell Consultoria, a gente tem se divertido muito. Assim, tem sido um processo de vocação muito legal, porque o nosso time convive com... situações totalmente diferentes, cada dia para nós é um dia novo, a gente tem clientes de todo porte, todo tamanho e de toda crença e modelo, e a gente vai vivendo com gente, cara. Então, assim, viver com gente é muito legal, é desafiador, mas é muito legal. Em alguns a gente já tem conseguido falar mesmo sobre QS, alguns estão nessa pegada, outros ainda não. Mas é sempre uma oportunidade, né? Pra gente estar lá e tá tentando elevar o nível de consciência, eu digo assim. Então, é bem por aí, cara. Como é que você vende o teu trabalho, cara? Porque agora eu tô imaginando assim, empacota isso pra mim. Porque pode ter número de horas pra certas coisas, você vai dando... Como é que você estrutura isso? A gente tem pacotes mesmo, assim. Dependendo do tamanho da empresa, do número de colaboradores, do faturamento dela... A gente tem projetos que duram 6 meses, alguns outros 1 ano, e tem clientes que a gente já está há mais de 1 ano lá fazendo a moldagem de um plano de cultura organizacional. Cultura não se muda da noite para o dia, né? Então, essa é uma coisa que é um contrato que a gente faz bem presente com os clientes, porque tem cliente que fala, vem aqui fazer uma palestra para mudar a cultura. Eu falo, cara, então deixa eu dizer para você, não vai rolar, né?
Então, a gente aplica vários métodos, né? Para cuidar da comunicação da empresa, tanto para fora quanto para dentro, dos sistemas de gestão, aí tanto de gestão de resultados, que envolve muito financeiro, quanto de sistemas de gestão de pessoas, que é o RH, e o comportamento dos líderes, né? Então, esses com base nesses 3 pilares, que basicamente é a teoria da Carolyn Taylor, né? O Walk the Talk, e mais outras que a gente vai colocando, a gente cobra uma mensalidade e fica lá com esses clientes como suporte, na maior parte das vezes, da área de recursos humanos, que é quem operacionaliza a cultura. Esse é um ponto importante. Quando o RH nos chama e é o RH que quer implantar, a gente não implanta sem o dono. Isso que eu ia falar agora. Se não vier de cima para baixo, não funciona. E aí nós, eticamente, né? Nós lá, eu principalmente, eticamente, eu falo, cara, não é assim que funciona. Então tem RHs, até é um bom sinal que às vezes o RH nos chama, eu falo, cara, e quando é que nós vamos conversar com o dono? Ele fala assim, não dá para conversar, ele não quer. Eu falo, cara, então obrigado, a gente vai passar esse trabalho. E explico o porquê, né? Falo assim, você não é um fiel escudeiro do RH que vai transformar a cultura é top-down. Né? Então, mas é basicamente isso que a gente está fazendo. E aqui o que tem me conectado, outra parte muito boa que tem conectado, é que quando a gente começa a falar de espiritualidade no mundo do trabalho, abre outras vertentes também. Igrejas, associações, centros que discutem, grupos de empresários, aí esses mundos estão se conectando cada vez mais. Que legal, cara. Tem uma empresa aqui em Indaiatuba que eu acho que depois eu vou contar dela para você aqui. Eu acho que vale uma conexão bem interessante isso também, se você já não conhece. Mas continuando nessa linha, essa troca de CEOs hoje que eu vejo gigante no mundo do trabalho tem muita relação com isso, né? Você começa a trazer essas figuras, por quê? Porque eu preciso trazer um jeito diferente de pensar esse negócio, né? Então, quer um jeito mais fácil do que muda lá em cima e vem cascateando isso aí? Quer dizer, mais fácil entre aspas, eu tô dizendo que Cara, talvez... O jeito mais rápido de mudar a cultura é demitir. É isso aí. Demitir, tem casos, né? Tem uma escritora que fala sobre antropologia cultural. Ela conta a história das empresas na década de 80 aqui no Brasil, onde o termo cultura nem era tão famoso, assim, vamos dizer assim. Mas os cases que ela coloca de mudança rápida de cultura é demitir o CEO e o primeiro nível. Demite o CEO e o C-level. Coloca outro novo, a cultura muda. Isso é impactante. É da noite pro dia. Da noite pro dia. Porque na vida, cara, eu fico pensando assim, quando a gente quer mudar uma rota, certo? O peregrino. Né? Você fala assim, como é que eu convenço alguém de que agora você mudou, cara? Não, é porque ontem, cara, eu tomei uma decisão que eu não bebo mais. Isso era um puta cachaceiro que dava trabalho. Legal. Mas, e agora? Não, legal, cara, continua caminhando. Me mostra um dia depois do outro que a falta de bebida vai causar, né? Então, agora quando você muda, na família não dá pra você demitir, né? Então, você vê a mudança, sacou? É aquele negócio, cara, você tem os atos, né? É um trabalho de marca também, né? Cara, total, aí que você colocou vários clientes quando a gente chega e fala assim, cara, nós somos uma família. Eu falei, cara, então nós vamos ter sérios problemas com alta performance aqui. Assim, se o estereótipo da cultura é uma família, eu falei, tá complicado aqui. Daí eu falei, por quê? Porque a gente não demite pai, mãe, não demite irmão, né? Fica difícil, tem coisa que a gente fala, não fala. Eu falei assim, a gente tem que ser um time. Time sim, família não. Cara, isso é uma coisa interessante. Muita gente fala isso. E não é família. Pode ser. Não pode ser. Eu acho que não. Na minha visão, pro negócio não pode ser. Pode ser pro corporativismo, pra vida espiritual, pra tua confraria. Agora, pro negócio, não existe família. Né? Então, porque você tem que contratar competência e não necessariamente um membro da família. Né? Eu fiz uma palestra recentemente lá no Kingdom, que é um evento parecido com o que teve aqui no C2B. E o tema da minha palestra foi o maior desafio da liderança. E o maior desafio da liderança é construir time. Entendeu? Assim, porque você tem que contratar competência e não pessoa. É claro que você faz o filtro pelo fit cultural depois. Mas, cara, o que mais a gente vê hoje as empresas sofrendo é porque quando o cara vai contratar no estágio inicial da empresa, ele, eu vou pegar o meu cunhado que está sem fazer nada, daí ele vem aqui e faz. É o marido que coloca a esposa para ajudar, a esposa que coloca o marido para ajudar, e fica aquela pessoa incompetente, né? Não tem a competência, atrasando o negócio. Então, você não pode, tá? Outra questão, a gente tem vários clientes que estão em processo de sucessão. Uma boa parte das empresas que vai à falência é por
péssimo processo de sucessão. Vou colocar o meu filho para tomar conta dos negócios. O filho é incompetente para fazer aquilo. Tem um risco enorme. Então, as empresas cada vez mais se ligam que, cara, não dá para ser família. Né? Tem que ser competência. Cara, que doido você falar isso. É um choque. Eu tive já umas discussões assim internamente com a Dani, ela sabe disso, falando sobre esse tema especificamente, né? Porque é complicado, cara. A poda, e a gente falou de jardim, tá falando de jardim, essa associação, mas ela é tão necessária e eu tenho aprendido isso. Eu tenho um pezinho de limão siciliano. E quando eu plantei o pé de limão, ele vem por todas as raminhas dele. É muito bonito o broto. Assim, já não é um broto, ele é enxertado naquele limão cravo, porque o limão cravo ele dá velocidade, né? Então, hoje a tecnologia também é muito legal. Mas assim, ele vem todo bonito. Aí, a hora que eu olhei para aquilo, o jardineiro falou assim, cara, tá bonito assim, né? Tá bonito. Só que eu vou falar para você. Se você deixar assim, ele fica bonito, mas vai demorar muito. O negócio é a gente podar e tirar tudo isso aqui pro caule dele crescer. Bora? Quando poda, o bicho fica pelado. Você fala assim, rapaz do céu, é isso mesmo? É isso mesmo, cara, sem dó, velho. Se você não fizer isso, qual é o objetivo de uma árvore frutífera? Dar fruto, senão Jesus foi o que ele fez lá com... Amaldiçoou e no outro dia secou o negócio. Não que é assim que a gente vai fazer com a árvore lá de casa, não, mas... Nem no trabalho? Nem no trabalho, né? Diga-se de passagem. No trabalho que a gente faz, a gente tenta recuperar, fazer com que dê frutos. Mas se não dá fruto, a decisão de poda, ela tem que existir, cara. Pô, você é mal, você não sei o quê. Cara, é assim um jardineiro trabalha. Sabe? Ah, então você não vale mais. Não, eu acho que tem todo um trabalho em cima disso, sabe? Porque uma planta, quando ela também não tá dando fruto, a gente consegue adubar, a gente consegue buscar. O que é? Tem bicho, às vezes tem praga, tem muita coisa que você tira, você cuida, né? Chega até um ponto que você fala, não dá mais. Né? Você corta. Aí. Sabe uma dificuldade que as empresas... A gente tem clientes que são clientes da nova economia, startups. Quando a startup entra no modelo de scale-up, que ela dobra, sei lá, scale-up é qualquer crescimento acima de 20%, 25%. Você fala, cara, 25% ao ano é scale-up. Você está crescendo no modelo de escala. Você tem que podar. Porque as pessoas que começaram o negócio, as competências delas não evoluem na mesma velocidade do negócio. Aí você o LinkedIn tá cheio disso, né? Eu comecei uma empresa, faturo 1 milhão por ano, eu tenho lá o cara que fundou é o CEO, o amigo que era o dev é o CTO da parada. Cara, beleza, ele criou a empresa desse tamanhinho. Quando a empresa começa a evoluir numa escala, você tem que podar esses caras, é dificílimo. É dificílimo você chegar para um cara e falar, cara, você é dono da empresa, mas você não tem competência aqui. Agora a gente precisa contratar alguém no mercado que tenha. Aí cresce um pouco mais. Aquele cara que você contratou no mercado para ganhar 20 mil... Cara, não adianta você passar o salário dele para 50 e achar que ele virou o CTO. Não virou. Você tem que pegar e trazer um outro cara e esse cara vai virar. Só que daí o ego entra e fala, cara, como é que... Então você coloca em risco a continuidade do teu negócio por laços de amizade, lealdade. E eu sei como é duro, porque eu vejo em clientes a dificuldade que é. Ele falou, cara, puxa, eu chamei o meu cunhado aqui, me ajudou para arrebentar no início, agora, o que eu faço? Fala, cara, é o negócio... ou é a pessoa. E daí, infelizmente, tem que ter o jeito certo. Mas se o negócio quiser perseverar, vai ter que trocar, vai ter que podar. Você sabe que os acordos deles facilitariam muito, mas é difícil a gente separar as coisas, né? Porque a gente fez um acordo profissional, certo? Um contrato. O contrato de trabalho hoje ele é pouco utilizado. Trouxemos o Reinaldo para falar isso numa aula pra gente. Você faz um contrato, mas você não vai no teu contrato. Fala, peraí, deixa eu ver no contrato de trabalho que a gente... Mas, de fato, ele deveria reger muito dessa relação que é assim, cara, você espera algo de mim, né? Eu preciso contribuir para a frutificação desse negócio aqui e é isso. Chega um momento em que eu não tenho condições mais de trazer insumo, nem... Então chegou o momento de finalizar. Só que, cara, aí tá tudo nessa mesa, tá tudo no mesmo pacote. Eu trabalho com amizade, com não sei o que. Isso aí. Puta, isso cara. Aí. É difícil, né? Porque daí são as relações humanas mesmo. É complicado. Mas família... Não. Família escolar e futebol, lembra disso? Aí vem o Tite, ele cria meio que uma ideia dessa... Não é assim, né, cara? Então, aí assim, é que são cenários diferentes, né? Aí talvez... Aí eu já fui com outro, mas eu quero... Não, é porque apelou pelo emocional e era uma coisa rápida, né? Tipo assim, a gente vai ali pra ganhar uma Copa. É tipo diferente. Daí tinham laços que você criou especificamente para aquela batalha, vamos dizer assim, que era necessário.
mas é diferente de longevidade, né? Então, assim, ali as competências estavam instauradas, ou seja, todos os caras convocados... Quase um squad, né? Montou um squad para um projeto específico. Isso aí. Ali o cara ele foi primeiro pela competência. O lateral sabia o que era fazer, o zagueiro, tá falando, beleza, agora as competências estão aqui, agora nós vamos fechar um pacto de família. Mas é só para isso e, entendeu? Agora, se você continua nesse aspecto ao longo do tempo, daqui a pouco o lateral que já não tá performando bem, ele vai começar a falar, cara, mas nós somos família. Como é que você vai colocar o outro cara que é muito melhor do que eu, mas nós somos família? Daí você começa a perder. E aí a mídia olhou pra isso. Ele fez isso. O Daniel Alves, por exemplo, tava nesse lance de confio e tal. E putz, né, cara? Aí você tem que dosar. Daí é diferente. Daí o líder tem que estar esperto pra essas coisas. Não, ser líder, cara, não é fácil, assim. Você já viu esses estudos da neurociência que o líder, ele tem mais testosterona que... Não vi, cara. Tem um negócio sabendo. Assim, que a Fer riu por quê? Conta aí. Não, mas sabe por quê? Esperando... Eu vou trazer a pesquisa que fala. Pô, eu tava pensando se tava o livro na minha bolsa. Pesquisa isso aqui, porque tem essa parada. Não, tô dizendo isso por quê? Porque olha o que esse cara tem que carregar de decisão pra ele. Ele vai carregar ele não vai ficar com a mágoa, mas ele vai tomar a decisão de algo que as pessoas vão condenar, que vão... Pô, o que o Tite fez? Eu acho que ter coragem pra fazer isso é um cara que, errou, perdeu a Copa. Mas ele chamou pra ele. Mas é minha. É, isso aí. Perdi, isso perdi. Chamei pra mim, tipo... Então, não é fácil, cara. Você tá na posição de tomar isso... Tanto que lembra que, voltando ao que eu falei aqui, quando eu me assustei, quando eu era analista júnior de remuneração, que eu vi o salário dos executivos, eu falei, cara, como é possível? Eles merecem ganhar aquilo. Porque quando você pega... não tanta discrepância que nem 150 vezes mais. Mas, assim, cara, o nível de risco e de impacto que as decisões do líder têm à medida que ele cresce, cara, quanto mais risco, mais ganho. Né? Daí são escolhas que você faz. Então, eu também concordo, cara. O cara que é líder e não quer levar peso, e não imagina que o ombro dele vai ficar mais pesado que o dos outros, que os pepinos vão ser maiores. Cara, não tem vocação para ser líder. O líder, ele é procurado justamente quando essas coisas acontecem. Sim. Né? Então não pode se esconder. É cérebro e poder? Eu acho que é isso mesmo. Do E o lance Adolf é que Tobenha. nós temos progesterona e testosterona. Eu falei testosterona e falei, pô, o Emerson tá dizendo que então só líder é só homem. Não, mas até nas mulheres esse índice, eles têm uma variação, mais elevado. Né? Mas depois acho que isso vale, assim, um dia a gente trazer esse tema, porque é curioso a questão. Tem também um outro que fala disso, que é Neuroscience for Leadership. É legal. esse, será? Bacana. Tem vários, assim. O que eu trouxe mesmo foi das convidadas que vieram aqui falar. É difícil, cara. A gente tem tanta gente que a gente conversa, tanta gente boa. E, enfim, eu tenho... Qual episódio tá? Não vi, cara. Esse é o episódio da neurocientista. Não, eu tô falando em termos de número. Quantos episódios? 140 e pouco. É coisa pra arrebentar. A gente... Postado 136, né? Olha, já tem algumas coisinhas. É tempo pra caramba. É uma vez por semana? É uma vez por semana. Toda quinta às 10 da manhã. Cara. É tempo já. É tempo. Muito papo. Mas o seu vai ser o 140. Olha aí. Que legal? isso? Vai. Passou ali a... 7. 14. Cara, o que você veio falar aqui que a gente não te perguntou? Você falou, se os caras não me perguntar, eu tenho que falar disso. Cara, não pensei a respeito. Sério mesmo, vim de coração aberto. Primeiro, assim, sem rasgação de cedo, eu fiquei feliz demais. Lembra que eu falei pra vocês que até a gente gravou um stories hoje cedo, quando a gente tava vindo pra cá. E, cara, vocês têm um papel muito legal no mercado. Eu lembro de vocês de anos lá, cara, da carreira. Lá em Curitiba, como eu falei, é muito forte. Então, tá aqui pra mim é muito significativo. Obrigado. Vim de peito aberto mesmo. Pô, cara. E eu achei que ia ser difícil trazer, porque quando eu te assisti lá no C12, lá, eu falei, achar esse cara, duvido que ele vai querer vir. Que ele vai topar. Nada, cara. A Ana me falou, o pessoal da carreira, eu falei, sério, carreira minha? Eu vou. Pô, fico muito feliz da tua vinda. Eu queria te parabenizar por esse trabalho. Eu acredito nesse tema. Muito, não à toa, não só esse episódio, mas eu tento lidar minha vida dessa forma também, influenciar as pessoas, sabe, que estão na caminhada comigo. Parabéns por isso, cara. Esse tipo de inspiração parece que a gente vai enxugar um gelo, mas eu acho que é mais que isso, cara, sabe? É fazer uma transformação genuína mesmo nas pessoas, cara. Parabéns. Obrigado. Show de bola. Muito obrigada.
Então, se você curtiu o episódio, senta o dedo no like, compartilha, manda pra longe e até o próximo. Tchau!